Paz do Senhor, queridos. Uma boa noite para todos. Quero meditar com vocês a palavra de Deus. Hoje é um tema bastante polêmico, sério. É polêmico entre aspas, né? Eu acho que cada um tem que colocar o posicionamento deles diante das Escrituras. É um modo de pregação também da palavra de Deus. Não vou falar o nome de placas de igreja nenhuma. Eu não quero ofender nenhuma igreja, mas eu quero colocar meu posicionamento como servo de Deus no que eu entendo da palavra de Deus. E os irmãos que estudarem comigo, tiver alguma concordância no Espírito Santo, amém, recebe isso para fortalecimento. Tá bom? Quero meditar com vocês e antes eu quero fazer uma pequena oração. Pai Santo, o Senhor sabe muito bem o temor que eu tenho diante da Tua Santa Palavra. Neste momento, ó Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados e falhas. Me purifica totalmente, Senhor Deus, e fala comigo diante da Tua Santa Palavra, aquilo que o Senhor já está ardendo há muito tempo no meu coração. Fala também com cada irmão aqui. Fala, Deus. Esclarece, Deus, a Tua Santa Palavra, no nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3. O tema hoje vai ser: por que eu, diácono Paulo, não guardo o sábado? Porque eu, diácono Paulo, não guardo o sábado. Os irmãos têm liberdade a guardar ou não, dentro do seu entendimento na palavra. Tá bom? E olha que eu estudo bastante algumas outras denominações que guardam. Estudo bastante sobre Israel. E hoje eu quero falar tudo isso com vocês. Para tanto, se você puder, abra sua Bíblia. Se não puder, fique atento. Hebreus capítulo 1, versículo de 1 ao 3, está escrito assim: havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2: a nós, Novo Testamento, falou-nos nestes últimos dias, pelos profetas, pelo Filho, o apóstolo Paulo dizendo, a quem constituiu herdeiro de tudo, louvado seja o nome do Senhor, herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. O Filho é o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade, louvado seja o nome do Senhor, nas alturas. A palavra de Deus nos mostra a eficácia no Velho Testamento de profetas, juízes, sacerdotes, e dentro das ordenanças que Deus fez para os judeus. Dentro das ordenanças, a Bíblia diz que em alguns tempos eles obedeciam, eles respeitavam, Deus usava profetas, eles respeitavam, morriam profetas, eles se corrompiam. E a palavra de Deus fala que, principalmente no Velho Testamento, né, a qual muitos acreditam que os judeus obedecem todos os mandamentos, arriscam, e o próprio Novo Testamento diz que não há um justo sequer. Esse Velho Testamento que eles obedeciam, sempre eles deixaram a desejar em várias coisas, e Deus ficava com a sua justiça à flor da pele, vamos dizer assim, sobre o seu povo. Os irmãos conhecem
por que aconteceu de o Santo dos Santos ser saqueado, os templos, o primeiro e o segundo templo ser saqueado, né? O povo de Israel, que já estava dominando a terra, perder a terra. Os irmãos conhecem. Foi por causa que tudo aquilo que os profetas disseram, que estava na lei, eles não obedeceram à risca, e por isso Deus entrou, permitindo os seus inimigos os massacrar. Isso está na Bíblia. É uma verdade visível, plausível diante de todos nós. Então, queridos, o apóstolo Paulo vem como o pregador dos gentios. Certa feita ele tentou pregar para a igreja, para aqueles que estavam impregnados com a lei, e tentou de tudo e não conseguiu, a ponto dele começar a ministrar para os gentios. E os gentios que não conheciam a palavra de Deus começaram a conhecer através dele. E a única coisa que ele mais pregava é sobre o Evangelho de Cristo. O que Jesus veio fazer. O que Jesus fez. E nós conhecemos muito bem que os judeus rejeitam, o povo de Israel rejeita o Novo Testamento. E a Bíblia diz que o Novo Testamento do meu sangue, Jesus disse. Então eles odeiam essas falas do apóstolo Paulo aqui, que sempre rebate a escravidão não, vamos dizer assim, o jugo que estava sobre ele, e eles não aguentavam e acham que está aguentando, obedece algumas coisas, mas as coisas primordiais deixam a desejar. Rejeitou Jesus, rejeitou o Messias. O que adianta guardar o sábado, sendo que a Bíblia diz que Jesus, ele próprio diz, eu sou o maior, eu sou o Senhor do sábado. E você percebe a cegueira do povo judeu, dos israelitas, e muitas igrejas do Brasil, que o Senhor Jesus demonstra na Sagrada Escritura o propósito dele realmente era ganhar vidas, pregar, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, pregar o amor. Esse é o maior mandamento, é o mais difícil de todos. Agora tem pessoas que guardam o sábado e não sabem amar o seu próximo, acham que todos estão no inferno, acham que todos estão perdidos e precisam de uma libertação da palavra. Eles precisam conhecer o verdadeiro cristianismo. Então, para eles se acham conhecedores. Eu não gosto de pregar sobre isso aqui, sobre o sábado. Eu gosto de pregar sobre a palavra de Deus, em ganhar almas. Mas é necessário que a verdade apareça. É necessário, porque muitas pessoas estão cegas. Cegas. Querem viver um terço, repito, querem viver um terço do que o povo de Israel viviam nas ordenanças da lei, que os judeus seguiam não só 10 mandamentos, mas seguiam mais de 600. Até os 12 anos de idade eles já tinham que estar de cós salteado, mas deixam a desejar em muitas outras coisas. Portanto, a palavra diz que no Velho Testamento, a palavra diz que em outrora, o apóstolo Paulo diz que em outrora o Senhor falava de várias maneiras, usando aos pais, falando aos pais pelos profetas, falando no começo pelos profetas. Mas chegou um momento que não é somente o profeta, é algo maior que o profeta, é o sacerdote e juiz de todos os profetas, de tudo. E no Velho e no Novo Testamento não tem a ordenança de guardar, não tem um mandamento de guardar. A Bíblia diz que quando os apóstolos se reúnem em Atos capítulo 15 para
colocar necessidades de mandamentos, de ordenanças para os gentios, eles não falam sobre o sábado. Não falam sobre o sábado. A Bíblia diz em Marcos capítulo 9, observe, por favor, versículo 7. Marcos, Evangelho escrito por Marcos, capítulo 9, o verso 7. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Os irmãos conhecem aqui no Monte da Transfiguração, Jesus aparece para Pedro, Tiago e João, Tiago, seu irmão, e aparece com o seu semblante de glória, eterno, do céu, como Deus, como Filho de Deus. E a Bíblia diz que dos seus lados tinha Moisés e Elias, representando os profetas. Elias representando os profetas, representando a autoridade do Velho Testamento. E Jesus estava no meio, no centro. E Jesus no meio, no centro, a Bíblia diz que os discípulos que estavam ali, Jesus que estava ali, ouve uma voz. E essa voz é: este é o meu filho amado. Ouve-o. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso o que a palavra de Deus diz. Representando o Velho Testamento. E Jesus estava ali representando uma nova aliança no meu sangue. Jesus diz: um novo propósito. O apóstolo Paulo deixa bem claro que isso... Olha, vamos ler, para não ficar só nas minhas palavras. Aí vem pessoas tentando distorcer o que o apóstolo Paulo diz, levantando a teologia e os parâmetros gigantes para distorcer o que está simples na palavra de Deus. Não me pega, não. É por isso que Deus dá valor aos pequeninos e os humildes. Porque os pequeninos e os humildes são aqueles que não querem saber muito, mas entendem um pouquinho na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do que a palavra de Deus diz. Observe, por favor, a palavra de Deus ainda em Marcos capítulo 2, versículo 27 e 28. Então lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem até do sábado é Senhor. Senhor. Jesus obedeceu o sábado aqui, cumprindo, porque ele era judeu, senão ele seria morto naquele momento antes de cumprir a sua missão. Mas a Bíblia diz que do sábado ele é o Senhor, e muitas pessoas invertem. Muitas pessoas estão invertendo, colocando o sábado como um Senhor. Deus me perdoe. E observe que as Sagradas Escrituras diz: o sábado foi feito por causa do homem. Para quê, Diácono Paulo? Para que nós não ficamos trabalhando igual bobos, e não tivesse descanso nenhum, não confiasse, não dedicasse um tempo para Deus de jeito nenhum. Nós, por exemplo, da minha igreja, onde eu congrego, existe culto quarta, sexta e domingo. Quarta, sexta e domingo. Todos os cultos estou adorando a Deus, não só no sábado. Todos os dias eu trabalho, descanso, porque eu não sou bobo, dedico um tempo para minha família, obedecendo a Deus, obedecendo os parâmetros de Deus. Deus não quer que a gente fique só pensando em serviço, e não dedica a família, não dedica ao Senhor através da congregação física, não tem tempo para orar no seu particular com Deus. É nesse sentido que o Senhor está dizendo: separe um dia para descanso.
Então nós vamos ter que rasgar o que o Senhor disse, através do seu filho, o apóstolo Paulo. O Senhor Jesus, quando enviou o seu Espírito Santo, ele usou o apóstolo Paulo aqui de grande maneira. E muitas pessoas querem distorcer que a Bíblia está claro. Isso é abominável. Tentar distorcer o que está claro na palavra do Senhor é abominável. Muitas coisas que as pessoas querem voltar, uma servidão. Olha aqui que a Bíblia diz aqui, olha, em Romanos, por favor, capítulo 14, os irmãos conhecem muito bem disso. Muito bem isso. Romanos capítulo 14. Quero ler com vocês versículos 5 e 6. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. O que a palavra está dizendo aqui? Uns faz diferença. Acha importante, por exemplo, o sábado. Se ele acha importante, ele acredita que é assim que tem que fazer, que é assim que tem que guardar, guarde. Mas não discrimina aqueles que não guardam. Isso que o apóstolo está dizendo. Paulo, cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Vamos parar de discussões. Vamos parar de tentar converter as pessoas e implantar isso nas pessoas para batizar. Jesus diz, batiza em meu nome. Aquele, Romanos 10, 9. Se com teu coração creres que Jesus é todos mortos, e em teu coração creres que são todos mortos, né? Repetindo 2 vezes, será salvo. Salvo. É se você crê que Jesus ressuscitou dos mortos. Não é se você crê que tem que obedecer rigorosamente o sábado, rigorosamente qualquer outro mandamento. É acreditar em Jesus, é querer seguir a Jesus. Perceba como Jesus estava incomodando os judeus. E os judeus sempre retos, obedecendo, seguindo a regra, afinco. E Jesus não estava agradando daquilo. Por isso que Jesus ensinou várias coisas. Por isso que Jesus curou, libertou, transformou. E priorizando nas escrituras, nos evangelhos, no sábado. Aí vem igrejas mais modernas agora, diz, Jesus não trabalhava no sábado, mas fazer um bem para o próximo. Fazer um bem para o próximo pode, porque Jesus discriminou eles lá, os judeus. Aí vem uma igreja mais moderna e fala que Jesus fez isso tudo por causa disso. Mas Jesus não estava falando que ele fez tudo por causa disso. Ele estava falando que tudo que ele estava fazendo é para desmascarar para o povo do Velho Testamento parar de ser escravos. Parar de adorar o sábado e não adorar o Criador. De tudo, de todos os dias. Concordo plenamente que todos nós devemos descansar, adorar o Senhor, não só no sábado ou no domingo, todos os dias. Lembrar do Senhor todos os dias, porque todos os dias você acorda, come, bebe. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 24 e 25. É triste, amados, quando a gente vê pessoas que já conhecem esses versículos aqui e não tomam uma posição. Não tomam uma posição. Preferem é por isso, irmãos, que é interessante muitas das vezes as pessoas colocam uma faca no coração,
em questão de uma denominação, eu falo para os irmãos, eu congrego em um ministério, mas eu não sou preso ao ministério. Eu congrego em um ministério, mas eu não sou salvo pelo ministério. Não gosto de ficar falando de meu ministério. Eu gosto de ficar falando de Jesus. Ele é além de religião, de ministério. É por isso que eu amo vários ministérios. Eu gosto de pregar em várias igrejas. Infelizmente, a gente não pode pregar em algumas igrejas que crê rigorosamente em uma coisa que está na Bíblia, e a gente não pode pregar nessa igreja. Porque se nós for pregar, o Senhor pode converter almas ali. Eu já fui de vários ministérios, já fui de 4 ministérios, trabalhei em outra cidade e tive a oportunidade de congregar. Isso foi muito bom para mim. Tem pessoas que é de um ministério, fica cega no ministério, e tudo para eles em outros ministérios é demoníaco. Na verdade é Gálatas capítulo 3, versículo 24 e o 25. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Amados, precisa de uma palavra mais esclarecedora do que essa? Versículo 23. Antes, porém, que a lei nos serviu de tutor. Versículo 23, perdão. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei. Antes da fé, queridos. Obrigados. Rigorosamente, senão eram mortos. Se não guardasse o sábado, mortos. O Senhor colocou rigorosamente leis, porque o povo não ficar desapercebidos como os pagãos. Mas aí quando chega a fé, ela é mais interessante. Por que, Diácono Paulo? A fé é mais interessante. A fé é mais interessante do que a lei, porque a fé nos faz amar a Deus. Amar a Deus. Não com rigidez. Porque se nós não obedecer, nós vamos morrer. Isso que é o Velho Testamento. Isso que é o Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, me ama. Eu quero o amor de vocês, não quero essa obrigação. Vocês sabem que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e a vida é com abundância. Me ama por isso. É interessante, queridos. Pega todas as rigidez do Velho Testamento aí, aos irmãos de igrejas do Brasil que aceita. Se uma pessoa fosse deficiente, não poderia ser, por exemplo, um sacerdote. Não poderia ser um pastor da época. Era muita coisa rígida. Só para quando chegar na Jesus, nós reconhecer e amar a Jesus. E Jesus, ele demonstrou para nós, queridos. Olha como que é esclarecedor isso aqui. Antes, porém, que a fé viesse, estávamos sob custódia da lei. Estávamos sob penitência, seguros. Presos na lei. Encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Quando Jesus viesse mostrar o verdadeiro evangelho, mostrar para nós o que é realmente que Deus queria e o homem não entendia, de maneira que a lei nos serviu de tutor, nos ensinando, nos instruindo a não desviar dos caminhos do Senhor, para nos conduzir a Cristo, ponto final, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Louvado seja o nome do Senhor. Depois, porém, que a fé veio, já não estamos sob o controle do tutor. Não estamos mais escravos. Isso aqui, o apóstolo Paulo demonstrou parâmetros bíblicos para até o povo de Israel não cair na rigidez mais.
Amém? Louvado seja o nome do Senhor, para não cair nessa rigidez mais, mas o povo de Israel continua em alguns conceitos que acreditam que é piamente certo. E a Bíblia deixa bem claro, e se trata de escatologia, os sofrimentos que eles vão passar para reconhecer Jesus. Você já percebeu isso aí, irmãos? Cuidado para você ser escravo da lei e não ser liberto por Cristo. Cuidado de você ser rigorosamente sábio aos seus próprios olhos e a simplicidade do Evangelho você não consegue enxergar. Gálatas capítulo 5, versículo 7, amados. Correis bem, que vos impediu de obedecer à verdade? E o capítulo 5 todo vai falar a liberdade em Cristo. Não sejam escravos. Não sejam escravos. Correis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Sem comentários, né, queridos? Gálatas capítulo 4, versículo 9 ao 11. Agora, no entanto, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido por Deus, antes Deus conhecia, Velho Testamento. No Novo Testamento Deus se fez conhecer. Como torneis outra vez a esses rudimentos, fracos, pobres, as quais de novo quereis servir? Está claro, queridos. O apóstolo Paulo falando claramente. Por que vocês querem viver escravos nos rudimentos fracos e pobres? Guardais dias e meses, presta atenção aqui, dias e meses, dias, meses, anos, tá claro, não tá falando, teve gente que falou comigo que é só de anos tá falando a guarda do sábado, não, tá falando de dias também. Observe a escritura, no versículo 10, versículo 11 também, receio por vós, que de algum modo eu tenho trabalhado em vão para convosco. A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, seria em vão se nós voltássemos aos rudimentos de outrora. Aos rudimentos lá do passado. Amém? Tá claríssimo. Colossenses capítulo 2, isso aqui é temido por muitas pessoas, mas é esclarecedor demais dentro das Escrituras. Observe aqui, eu já estou encerrando. Colossenses capítulo 2. Paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí. Estou vendo aqui os irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite. Shalom, paz do Senhor. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito assim. Preste atenção. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber. Aqui já começa até falando de comer, né? Até de comer tá falando. Sem comentários. Ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou de sábados. É a palavra que está dizendo. Não deixa ninguém inventar teologias para tirar esse sábado aqui, para distorcer o ensinamento que o apóstolo Paulo pregou, para em sensibilidade, em concordância com o Espírito Santo. Por favor, está escrito, versículo 17, essas são sombras das coisas futuras, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Amém, queridos? É o que eu disse desde o começo. Foi sombra. Foi algo que o Senhor colocou para o povo, de alguma forma, o obedecer. Para o povo, de alguma forma, o obedecer e não ficar dispersos. Mas a briga maior
sempre foi o pecado. É por isso que Jesus veio e teve que morrer pelos nossos pecados na cruz, para que nós íamos ter direito de salvação. Os judeus e muitos hoje, da igreja hoje moderna, obedecem rigorosamente algumas doutrinas, algumas poucas, não todas, porque não aguentaria, dos judeus aqui no Brasil, e aí continua pecando, continua fazendo coisas abomináveis, como os judeus faziam. Nós devemos perceber o amor de Cristo por nós. Tentar ganhar almas para Jesus no sentido de ela vai parar de beber. Ela vai parar de se prostituir. Ela vai parar de fumar. Ela vai parar de adorar demônios. Aí sim. Mas agora vamos converter ela para guardar o sábado. Vamos converter ela para usar os rudimentos dos judeus. Há uma discordância terrível com o Evangelho de Cristo. Queridos, versículo 14 e 15 para nós encerrarmos. Havendo riscado um escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Vou ler isso aqui de novo que é muito forte. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. As rigidez, os escritos de dívidas, havendo riscado, Jesus riscou, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Libertou os judeus aqui, na cruz. Glória a Deus. E tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Glória a Deus. Esse é o meu posicionamento diante do sábado. Por isso eu não guardo o sábado. Diácono Paulo, tem que guardar o domingo? Não. Eu não. Eu guardo todos os dias. Todos os dias eu oro. Todos os dias eu leio a Bíblia. Todos os dias eu amo a minha família. Eu tento amar o meu próximo. Tento lutar, esmuiçar a minha carne. Todos os dias. Não é fácil. E eu preciso constantemente da ajuda de Cristo, do seu Espírito Santo. Que Deus abençoe você. No nome de Jesus. Um abraço para todos.